eu tentei ficar no mercado, como ninguém me chamava para dublar, eu fui para técnica. Aí eu fiz toda a área técnica de dublagem. Tudo que existia para saber, para aprender, eu aprendi e fiz. Continuou no mercado, mas numa outra área. Mas em contato com todo mundo, estava ali convivendo. E numa época que não era nada de sistema, que nem a gente tem o Pro Tools hoje, era tudo analógico, cortava Era na Gillette, então. na guilhotininha, cortar diagonal, cola com durex. E tinha uma viola, mesma coisa que vocês fazem no Pro Tools, né? Só que era na moviola. Aí, puta, ficou curto ali. Volta. Olha de onde veio o choro do Kiko. Aí ficou curto. Acho que uns 3 frames. Tá. Clá! 3 quadradinhos. Cola. Agora tá bom. Segue o filme. O ajuste que vocês fazem hoje no mouse ou no teclado é exatamente o mesmo, só que era feito na mão lá. E fazia no celuloide. Então você fazia edição no próprio filme. Não. Fazia no magnético, na fita de áudio. De áudio. Era assim. Quer o processo todo? Não? Pode falar, vamos lá. Filme chegou. Filme chegou. Falando lá de 60 e 70, 68, 70. Vou falar 67, 68, até... quase 70, vai. 70. O filme chegou. Tinha uma sala na IC, que era um cineminha. Uma sala com a tela, tinha até umas cadeirinhas a mais e tal, que era a sala onde se assistiam as coisas. Aí era o prédio da BKS? Tá. Mas ali já mudou muita coisa, né? Sim. Então... Mas tinha uma salinha. Inclusive o cinema nem existe mais também. Não. Agora é estacionamento, onde era o cinema. Cineminha. O filme chegava, o diretor ia pra lá. Ele assistia aquele filme com o script em inglês, com texto em inglês na mão. E só pra gente contextualizar aqui, só pra gente situar pro pessoal que nasceu numa época já com internets e já com tecnologias. Projetor 16mm. A gente tá falando de um filme que chegava o rolo de filme celuloide na lata. Dentro daquela latinha, famoso enlatado, e que não dava pra mandar pro cara por internet pra ele assistir na casa dele. Não dava pra baixar, não tinha torrent. Nem levar pessoalmente, ele não podia ir lá pegar o filme e levar pra casa. Ninguém tinha o equipamento em casa. Era tudo importado e custava fábulas. Era impossível alguém ter as coisas em casa. Então era tudo feito ali, então tinha que ser tudo regradinho, feito ali dentro da empresa. Lá, o diretor ia pra lá e assistia o filme. Eu acredito que teve uns 2 que entendiam inglês na vida. O resto não. Só ia olhando e entendendo o que via. Ia vendo figurinha. Personagens, já via os personagens para ver escala, né? Quem entrava mais, tal. Já tinha na cabeça um pouco da escala. Tá. Um pouco. Assistiu? Assistiu. Às vezes estava junto, às vezes em outro dia, o tradutor. Ia para lá e assistia também. Às vezes assistia junto. O tradutor, quando assistia, ele levava um gravador cassete, sabe aquele pretinho? Rec Play? Para gravar só o áudio ali. Pegava o gravador, botava embaixo da caixa do filme, da caixa do projetor, soltava o filme, clac, e gravava esse som. Para poder levar alguma coisa para casa. Para ter alguma coisa. E o script. Aí ele traduzia, mandava de volta. Isto ia para marcação. A marcação não tinha tempo. Era onde tem pausa. Sim. Então aquela famosa marcação de o corte em loops ou corte em anéis vem daí. Vem assim. Pegava a lata, o filme, com o texto traduzido, numa salinha com uma moviolinha. De manivelinha assim. Põe o rolo aqui, põe o batoque aqui, enfia, enrola, agora vai na mão. E aqui tinha uma engrenagem que mantinha o filme passando numa velocidade mais ou menos normal. E você ia ouvindo uma caixinha aqui, né? Pausa, deu pausa. Você marcava no filme com um lápis dermatográfico, fazia um risco e um número. O próximo anel. E agora você pegava com a régua e marcava no texto onde era isso. Segue o trabalho. Porque não tinha o famoso time code, não tinha como você marcar tempo. Não. Então era
Era desse jeito. E isso você fez? Eu fiz tudo o que existe. Tudo. Depois de marcado, isso ia para a sala de corte. Lá na sala de corte, eles botavam o filme num rolo. Agora era na mão. Ele só era encaixado no lugar aqui para ele ir desenrolando, que nem papel higiênico. Na mão. Trazia. Oi, uma marca. Botava na guilhotininha. Clá! Cortava. Pegava uma ponta que tinha o que a gente chamava de plock. Que eram 3 bips. Pip, pip, pip. Pegava uma ponta. Cola aqui. Na outra ponta, cola aqui. Formava um anel. Isso era um anel. Ah, então tinha esse bip no começo que era uma espécie de pré-roll com entrada mesmo, para né? depois marcar onde vai entrar. Legal, né? legal. Todos os anéis eram cortados assim. Eles eram enroladinhos, viravam uma coisinha assim. Tinha uma caixa do tamanho dessa mesa, com gavetinhas. Encaixes. E os anéis eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos eles ali 200, ordenados. 250, 300, 320, 340, 350. Ficava ali. Ia para o estúdio. O texto ia para a mão do diretor. Ele chamava os principais que ele já tinha visto. Mas antes disso ia para o mapa. Porque era todo mundo junto. Sim. Então, tinha que ser organizado, tinha que ser feito um esquema para juntar quem tinha que estar junto. O mapa não era individual, né? Era um mapa de cena a partir dessa programação. Então que tinha assim, tinha uma sequência, eu e o São Gregório. Anéis 2, 3, 4, agora no 5 entrou o Guilherme. Esse anel não entra nessa sequência. Aí o Guilherme falou e saiu. No anel 12 volta a ter só Nelson e São Gregório. Então é 2, 3, 4, 12, 13, 14. Fazia uma listinha disso. Aí depois tinha a listinha do Nelson, São Gregório e Guilherme. Mas uma hora o São Gregório sai, fica só o Nelson e Guilherme. Aí, né, então, isso porque eu estou falando do filme, claro. Eu que estou Claro, contando. Claro. Né? O filme é seu, fica à Eu que estou vontade. contando. Quer dizer que você tinha que mapear cena a cena e ver quem entrava em cada cena para poder juntar. E aí ali. fazer as escalas de acordo com a necessidade e encaixar os horários em que as pessoas iriam. Então, você pegava os principais, nem sempre dava para chamar só o principal para ir fazendo. Porque o principal entrava com todo mundo. Sim. E cada um com quem ele entrava tinha que estar no microfone com ele. Então você tinha que ir chamando. E depois, no decorrer da dublagem, você ia fazendo o resto da escala. O resto da escala era feito durante a dublagem. Tá, isso aqui, a parte de escala. Ninguém ligava para ninguém. As pessoas ligavam para IC. Tem alguma coisa para mim amanhã? No fim do dia. Porque, ó, de novo, nós estamos falando de uma época que nem todo mundo tinha telefone em casa. Não, era do orelhão. Então as pessoas. Não, o pior é que hoje em dia nem tem mais telefone. Hoje em não, casa, hoje né? não tem mais. todo Hoje mundo então, não tem só telefone. Cada casa tem 10 celulares, velho. Mas não tinha celular, não tinha bip, não Não. tinha telefone em todas as casas. Não tinha como a empresa ficar ligando atrás das pessoas. Não, era do orelhão. A pessoa ligava para IC e perguntava se tinha escala no dia seguinte. Tem. Tal hora. Aí estava escalado, tinha um horário de entrada, só de entrada. Tem a tal hora. Ah, tá bom. Ah, não tem. Ah, tá bom, eu vou assim mesmo. E as pessoas iam. Apareceu uma pontinha. Só se tivesse alguma outra coisa para fazer importante, senão era para lá que as Porque pessoas senão a iam. pessoa ficava lá que podia ser que pintasse. Pintava. Sempre pintava alguma coisa. Por causa disso, o diretor tá fazendo escala na hora. Aí tem uma sequência de 3 anéis, com vocês dois, E aparece e um um terceiro carteiro. que ele não escalou. Ah. Pô, vou ter que chamar eles de novo amanhã. Pra fazer. Peraí, abrir a porta. Fulano, dá uma chegada aqui. Faz o carteiro. E bora. Tá feito. E gravava realmente todo mundo junto. Então você tinha uma cena ali com os dois protagonistas aqui, o casal de protagonistas na frente, e uma festa atrás, tinha mais 4, 5 pessoas dentro do estúdio. 10. Então era. É porque não tinha separação pro vozerio, inclusive. tinha- né? não tinha Todo uma- mundo junto, no vozerio, inclusive. Existia a possibilidade de gravar umas 3, 4 coisas considerando uma pista separada. Mas isso era reservado só para quando um efeito muito especial fosse necessário. Uma correção, alguma coisa assim. Não. Só para quando um efeito ao mesmo tempo, que uma pessoa está falando aqui, está um rádio falando, entendi. um efeito muito especial. Senão não, senão era tudo direto. Tem o cara aqui, o vozerio põe as 10 pessoas 4 passos para trás do microfone e os 2 aqui encostados no microfone. Muito rádio era feito assim,
Pra não ter que gastar pista de efeito. Que doideira, bicho. É muito. Eu ainda peguei, Era um eu processo- peguei ainda uma época em que a gente fazia máscara com a mão na boca. Mas por que não faz mais? Não. Eu fiz uma máscara ontem, eu fiz... Vamos ver. Eu achei que ainda fazia. Não se corre mais no estúdio? Bate palma, Não, não pode? faz mais. Não bate palma? Como assim? Parabéns pra... Não é assim? Ai. Mas então, assim, era uma grande... realmente era um processo muito mais próximo do teatro, né? Porque você chegava ali, tinha um time de atores que precisavam ensaiar várias vezes até chegar naquele Não resultado. podia ser algumas várias vezes, porque sempre foi indústria. Sim. Sempre foi indústria. Mas passava o quê? 2, 3 gravava? No máximo 3. Se passasse da terceira, quer dizer... E quando errava? Já começava... Aí, às vezes, gravava 20 vezes. Então era uma cena que era repetida várias Às vezes, gravava 20 vezes. E era uma organização muito... Porque não era o erro de um, né? Sim, Tem sim. 5 na estante. Aí eu tropecei. Tá, agora eu acertei, mas o outro tropeça. Depois lá no fim. Por isso que meu beisebol era um terror, porque eu era o último. Eu era o último. E todo mundo tinha acertado. E todo mundo acertou. Como é que eu vou errar? Não pode. Aí erra o esporte. Basquete! Aí, cara. Então então era um trabalho de organização também tremenda. Tinha que ser um trabalho muito organizado, de uma equipe muito grande fazendo o negócio, porque senão chegava ali na frente e ninguém se encontrava. Não. Devia, né? Não. Aí eu sou velhinho. Aí eu sou velhinho. Eu não gosto nem um pouco do... naquele tempo é que era bom. Não, não era bom. Você não tem esse saudosismo? Não. Todo mundo na estante era muito mais legal. Não, pelo amor de Deus, eu adoro fazer as coisas sozinho. Nossa Senhora.